Mais um Elas Falam Tudo no Ar. Eu sou Elaine Azevedo, estou aqui com a minha parceira Juliana Budzik e hoje temos uma convidada muito especial. Ela, que é especialista em climatério e menopausa e também criadora do projeto Poderosas na Menopausa. Seja bem-vinda, Flávia Ciffer. Tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade para contar suas experiências de vida, para contar sobre o teu trabalho. Eu gostaria que você já começasse se apresentando para quem ainda não te conhece. Eu sei que tu tem um grande número de seguidores, de fãs. Conta um pouquinho a tua história pra gente. Bom, eu sou nutricionista, né? E já atuo na área há quase 20 anos, enfim. E tenho uma clínica aqui também. E aí, enfim, a minha parte profissional acabou fazendo um desvio, o que hoje eu considero aqui o meu propósito de vida mesmo, que é esse trabalho de estudo da nutrição, da ciência, enfim, da alimentação, da suplementação para as mulheres no climatério e menopausa, né? E aí todo mundo pensa assim, mas menopausa tá muito longe, né? Não, todas as mulheres a partir de 40 anos já estão nesse grupo, né? Você ainda não tá, né? Eu já tô também. Eu já tô nesse grupo. Mas eu já preciso me preparar, já vou pegar as dicas aqui. É verdade. Aí eu atendo muitas mulheres, né, na clínica, mas eu tenho esse programa que se chama Poderosas na Menopausa, que é um curso online, que hoje eu tenho mulheres em 27 países, para vocês terem uma ideia. Bacana. Entre portuguesas e brasileiras que moram no mundo inteiro, sabe? E que todas, assim, é uma coisa muito incrível, porque todas, quando eu olho, assim, principalmente no encontro de boas-vindas, né? São mulheres completamente diferentes, né? Cada uma mora num lugar. Então, tem uma que mora no Ceará, tem uma que mora na Holanda, tem uma que mora... Pessoas completamente diferentes, mas unidas ali para o mesmo objetivo. Uma mesma dor, né? E que todas as mulheres vivas nesse mundo vão passar. Ninguém por vai isso. Passar. E o que te atraiu, Flávia? Justamente para esse assunto da menopausa. É muito engraçado, porque assim, nunca ninguém falou sobre isso com a gente, né? Ninguém. A gente fica mocinha a primeira vez... E aí é uma festa, né? E nunca ninguém chegou e falou, olha, vai chegar uma idade que vai acontecer isso, porque não é uma bobagemzinha, é uma mudança muito grande. De hormonal, de tudo. Exato. A gente teria que saber sobre isso, mas ninguém sabe, ninguém fala e aí, sobre isso. mais ou menos ao quê? Vamos colocar aí uns 7 anos, atendendo mesmo pacientes, uma coisa começou a me impressionar, porque não só as mulheres não sabem disso, mas também os profissionais de saúde, quase ninguém é preparado para isso também, entendeu? É como se não existisse essa questão. E aí começou a aparecer muitas mulheres, assim, novas, né? Sei lá, com 40, 42, 40... Porque hoje uma mulher de 50, de 60, de 65 que se cuida é uma garota, entendeu? Isso mudou completamente, né? Então, mulheres novas que sempre se cuidaram, que sempre tiveram uma qualidade de vida muito boa, de repente estavam desesperadas. Isso começou a acontecer, aconteceu isso me chamou a atenção. Falei, gente, eu também não sabia o que estava acontecendo, que é aquilo, quando a gente pensa assim, sintoma de menopausa, né? Ou do climatério, que é a fase que antecede a menopausa. A gente pensa no calorão, a gente pensa no fogacho, né? Mas tem uma série de sintomas que não são esses, a mulher, ela não tá, não sabendo, ela não sabe... diferenciar. Então, aproveitando, pode falar para o nosso público qual é a diferença do climatério para a menopausa e quais são os indicativos dessas questões? Então tá. Vamos lá. Menopausa, ela é a última menstruação, tá? Então, assim como tem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, né? Que é lá por volta de 12 anos, 13 anos. A gente tem a última, que é a menopausa. Aí você vai falar, mas como é que eu sei que essa é a última menstruação? Então, é um diagnóstico que ele é retroativo. Você vai olhar para trás, nossa, tem 1 ano que eu não fiquei menstruada. Aí, então, justamente, aquela foi a última menstruação e você está na menopausa. Então, esse diagnóstico da menopausa, ele é não só retroativo, como é um diagnóstico clínico. Você não tem um exame, olha, você está na menopausa. Não, tem 1 ano que você não está na menopausa, que você não fica menstruada. Beleza, você está na menopausa. Agora, é claro que, vamos imaginar, as mulheres, em geral, entram na menopausa, uma média entre 48 a 53 anos, tá? Não é de uma hora para outra, e de repente você está com 25 anos, 30 anos, seus hormônios estão lá bombando e de repente encerra tudo na menopausa. Não, ele vai declinando, né? E esse período que justamente inicia
o declínio desses hormônios, né, que é o período que antecede a menopausa, é chamado climatério. E esse Entendi. período, ele dura em média 10 anos. Então, vamos lá, se a gente está falando de uma mulher, na média, que entrou com 48, com 50 ou 53 anos, a partir de 40 anos... já tá começando a todo ladeira abaixo, mundo, já tá... exatamente. E assim, aí você não vai esperar essa bomba estourar, entendeu? Você já Porque vai se 10 cuidar. anos, porque os sintomas já começam, né? Então, como eu falei, o fogacho, o calorão é muito clássico. A gente consegue identificar na hora. Mas assim, o sono começa a ficar de pior qualidade, você demora a dormir ou fica acordando de madrugada. Você começa a ver, por exemplo, a memória começa a ficar... Esquecida. a produtividade. Eu brinco, assim, que duas mulheres... É exatamente assim. Duas mulheres no climatério ou na menopausa conversando, né? Começa assim. Não, então hoje eu vou lá naquele podcast daquelas meninas... Qual é o nome delas mesmo? Aquelas meninas que vão chamar aquela nutricionista. Qual é o nome? Aquela nutricionista? Aquela que tem uma clínica naquele shopping, sabe? Você não lembra nada. Sabe? Exatamente assim. E aí tem a falta de libido, a gente começa a perceber uma mudança na composição corporal. Fica com a o pele mais próprio colágeno. ressecada. E assim, desânimo, muito comum desânimo. E aí a mulher, quando a gente não sabe disso, você começa até a achar assim, nossa... Tá entrando em será que eu tô depressão. chata? Ou então começa a achar que tá chata, não vê mais graça de fazer as coisas. Aí o marido chama, o namorado, uma amiga, vamos beber um vinho, uma coisa que você adorava fazer... Aí, de repente, você não vê mais muita graça naquilo. E aí, a pessoa não... Vou falar a frase que eu mais escuto, tá? Tanto na clínica... E olha que, assim, a minha vida hoje é só mulher no climatério e menopausa, tá? Eu não me reconheço mais. É a frase que eu mais escuto de todas. Tanta mudança. De tanta mudança, entendeu? Então, é claro que você não vai passar 10 anos esperando chegar a menopausa para começar a agir de alguma forma. A gente já tem que fazer uma série de modificações no estilo de vida, na alimentação, na suplementação, de monitoramento de exame de sangue para diminuir risco de uma série de doenças. Porque a baixa dos hormônios, eles não trazem só sintomas. Eles trazem uma desproteção para o seu corpo inteiro. Um aumento de risco de doença cardiovascular, de demência, de osteoporose, Problemas de de câncer. osteoporose. A minha mãe, quando ela entrou na menopausa, ela relata vários problemas em relação à osteoporose. Faz tratamento, várias... Estrogênio, Ela andou assim, ó, no início da menopausa. Foi bem desafiador. Então, e assim, na verdade, a partir do momento que esse hormônio começa a ficar deficiente no nosso corpo, o que acontece? O estrogênio, ele rege o nosso corpo inteiro. Tudo. Tanto que os sintomas são os mais diversos possíveis. Você vai sentir diferença no colágeno da pele, mas você vai sentir também na memória, no humor. Então, assim, são todos os sistemas do teu corpo o estrogênio manda. Então, quando ele começa a sair, o seu cérebro ele fica desprotegido. Então, a chance de você ter uma doença cardiovascular aumenta absurdamente. E, aliás, qualquer doença cardiovascular, infarto, AVC, é o que mais mata as mulheres a partir de 40 anos, entendeu? E aí você vai ter uma desproteção no seu osso, porque o estrogênio também cuida do seu osso. O estrogênio cuida do corpo inteiro. Então você fica completamente mais vulnerável a uma série de doenças, entendeu? Vamos lá. E como a alimentação pode auxiliar, então, no controle dos sintomas da menopausa? Tá. Então, isso daí Se foi você- justamente que eu dediquei minha vida a estudar e Nossa, montar sim. toda o que eu chamo de alimentação estratégica, que é o que eu ensino no Poderosas, né? Para todas as mulheres. Essa eu assim. vou anotar, hein, Flavinha? Então, a gente pensa o quê? O que eu vejo? As mulheres, no desespero também, porque tem outra coisa que acaba sendo uma dor muito grande, é que o corpo começa a modificar, né? Então, eu falo que é o efeito Bob Esponja. A cintura começa a ir perdendo, você vai ficando igual o Bob Esponja. E é um acúmulo de gordura abdominal, começa a ficar mais Visível, proeminente assim. e tal. E aí, perda de massa muscular. Então, para ganhar massa muscular já é muito mais difícil. Você fazendo nada, você está perdendo, então você tem que lutar contra a perda, começar a ganhar. O metabolismo vai ficando mais lento, um maior acúmulo de gordura abdominal, justamente, enfim. E isso dá um desespero. Aí, o que as mulheres, em geral, começam a fazer? Reduzir caloria, loucamente, né? Porque vai engordando, vai vendo o corpo modificar e tal. Mas não é só isso que a gente tem que fazer. Claro que o metabolismo está mais lento, a gente tem que fazer uma redução calórica, mas nem tanto, que quando você reduz demais também... Fica muito magra. Não é isso. Quando você reduz demais as calorias, o seu metabolismo cai ainda mais. Isso daí, a gente é todo igualzinho os homens das cavernas, né? A gente pensa assim,
não teve muita modificação quando a gente fala na nossa genética. Então, imagina, lá eles conseguiam caçar um animal, pegar um leão, sei lá, comiam aquele leão. Não era uma oferta de alimentos tão fácil assim, até eles conseguirem caçar outro animal. Então, eles ficavam muito tempo sem se alimentar. Então, uma das formas de um mecanismo de preservação da espécie, e ainda bem, que senão a gente também não estaria aqui conversando, é o quê? É o corpo conseguir estocar gordura, né? Porque é uma forma de estocar energia. Para esses momentos de escassez. Hoje não precisaria mais disso, porque a gente tem uma oferta de comida enorme, iFood apitando, a gente não quer comer, mas fica aquela coisa toda, mas a gente ainda tem isso. Então, na hora que você faz uma restrição calórica muito grande e prolongada, o que ativa no teu corpo? Opa, eu preciso segurar isso aqui, porque eu não sei quando que vai ter mais. Não tem comida. Tem período de escassez. Segura aí o metabolismo, ele cai. Então, acaba que é um tiro no pé ficar fazendo só isso. Então, as estratégias que a gente vai aplicar, né, que essa alimentação estratégica nessa mulher, a gente vai ter o objetivo de melhorar essa composição corporal, né, porque a gente também quer estar gata, bonita, né, claro. Melhorar a composição corporal, qualidade de vida, então neutralizar todos esses sintomas que são muito ruins e também promover a longevidade, uma vez que a gente vai afastar essas doenças. Então, vamos lá, uma redução calórica, mas nem tanto. A gente vai fazer um processo, por exemplo, um estímulo do que a gente chama de biogênese mitocondrial. Dentro das nossas células, a gente tem mitocôndrias, né? Que são organelazinhas que produzem energia. E elas são muito importantes, tanto para o nosso metabolismo, quanto para a longevidade mesmo, né? Para a gente não ter doença. Tudo que você come, você digere, e depois esse nutriente vai entrar na célula, vai entrar na mitocôndria, entrou ali, sai energia. Então, se a gente tiver essa mitocôndria funcionando muito bem, o que vai acontecer? Seu metabolismo vai ficar melhor, porque você vai fazer energia, né, com tudo que você come. Você vai ter muito mais disposição e os seus processos, energia, todos os seus processos metabólicos, enfim, para você conseguir ficar mais tempo, prolongar a sua vida mesmo. E a gente tem muitas estratégias para fazer isso, né? Esse aumento do metabolismo envolve também cuidar da mitocôndria. Então, a gente vai entrar com jejum intermitente, que é uma estratégia que tem que estar dentro da alimentação da mulher. Aquele 40 de ficar mais. Muitas horas sem comer? Algumas São horas. Muitas horas, né? A gente vai, não precisa ser todos os dias, mas a gente tem que colocar essa estratégia dentro da vida. Semana, assim. Isso são o quê? Mais ou menos? É 1 ou 2 vezes na semana? O que você indica? Na verdade, assim, o que eu indico sempre a gente precisa confundir um pouco o nosso organismo, né? A hora que ele entende tudo que você está fazendo igual, ele se acomoda. A gente não é feito para zona de conforto, entendeu? A gente é feito para desafio, em tudo, né? Desde a nossa vida, da nossa mente e do nosso corpo. Então, o jejum intermitente, ele entra justamente fazendo isso. A gente está imprimindo um pequeno estresse, né? Não é um estresse enorme, porque você volta a comer, né? Mas só para você ficar um tempinho falando, essa hora eu não vou comer. E o organismo tá ali pedindo a comida. Exatamente. Ele tá se estressando porque você não tá dando comida. E o que ele faz? Ele vai começar a produzir uma série de antioxidantes. Ele vai começar a fazer ações de reparação no teu corpo. Ele vai estimular um processo que se chama autofagia, que é um mecanismo que o nosso corpo tem de eliminar as células que estão se desenvolvendo de forma errada, que é um protetor anticâncer que a gente tem e que a gente vai perdendo com o envelhecimento. O jejum, ele faz isso. Então, a gente aplicar o jejum é muito importante. Imagina assim, por exemplo, a gente pega nossos filhos, né? Você pega uma criança que você mima demais, né? Você mima demais, não deixa a criança faltar nada? Faltar nada. Ela tem nenhuma dificuldade de não se resolver sozinha, ela vai virar uma pessoa frágil, né? Ela não, a qualquer problema na vida dela, mínimo, ela vai querer se suicidar, ela vai entrar já numa que depressão profunda. Nunca sofreu isso. Nunca sofreu isso. A gente vai encascorando conforme a gente vai, né, quebrando a cara e tendo dificuldades e tal. Um corpo que você fica comendo de 3 em 3 horas, ou fazendo tudo muito bonitinho, né? Antigamente a gente achava que era 3 em 3 horas. Ou fazendo tudo muito bonitinho. Você mima o seu corpo, você fica um organismo frágil. Ele não tem resistência frente ao estresse, entendeu? Então, o jejum, ele entra fortalecendo muito isso, fazendo essa estratégia de longevidade, de fortalecimento do corpo, anti-envelhecimento e...
Mas o ideal, deixa eu te cortar, é que faça quantos dias na semana isso? Então, isso que eu daí quero é saber. um pouco, esse protocolo é um pouco discutido, tá? Cada paciente Eu vou vai falar ter o que eu... Ah. Não, assim, eu vou falar diante de tudo que eu estudo, o que eu acho interessante, né? Claro que, de repente, para sua vida vai ser um pouco diferente, para sua um Sim. pouco diferente. Até porque encaixa com a rotina daquela pessoa. Por exemplo, Sim. às vezes ela trabalha até tarde. Então, ela tem que ter energia para esse trabalho até mais tarde. Então, de repente, o jejum dela seja não na parte da manhã e não na parte isso da não tem tarde. problema. Sendo de manhã ou de noite, o que importa é a gente intercalar, por exemplo, esse período sem se alimentar. Então, vamos colocar aí 16 horas, né? Que minimamente 12 horas. Antes de 12 horas sem comer, você não é jejum, tá? A partir de 12 horas. Só que 12 horas ainda é pouco, né? Quando a gente... O corpo, o que é o jejum, né? Quando a gente não tem mais ali glicose para estar sendo utilizado como fonte de energia e o corpo, ele começa a entrar num estado de cetose. O que ele faz? Vai tirar a gordura do nosso corpo, vai tirar a gordura até do que você come. Como você disse, vai dar uma limpada. E vai transformar essa gordura em energia, tá? Isso só vai acontecer a partir de 12 horas. E aí, é claro que 12 horas é o mínimo, mas vamos pensar assim, 16 horas seria um tempo legal. Então, num dia de 24 horas, você vai fazer 16 horas de jejum e você vai ter um período de alimentação de 8 horas. Uma janela, que a gente chama de alimentação de 8 horas, que você tem que colocar tudo ali também, que é uma grande responsabilidade. Você tem que colocar sua quantidade toda de proteína que você tem que ingerir ali, de antioxidante, tarana, mas beleza. E o que acontece? Para a gente ter essas adaptações metabólicas por conta do jejum, né, que é isso da reparação, da autofagia, do efeito anti-inflamatório, desse metabolismo que melhora como um todo, não adianta você fazer hoje um jejum e não fazer nunca mais, né? Tudo que você faz um dia, não adianta nada. Se for hoje malhar pra caramba, pegar todos os pesos do mundo e não malhar mais, o que vai acontecer? Nada. Só vai ficar dolorida. Só no outro dia não vai levantar. Vou fazer hoje, vou comer super bem, e nos outros dias você come tudo errado. Nada. Então, assim, você precisa de uma frequência, uma constância. Mas, aquilo que eu disse, se ficar essa constância for todo dia, o seu não é mais... Virou uma rotina. Virou uma zona de conforto. Então, a gente tem que trabalhar assim. Então, o que é? 2 a 3 vezes na semana, eu acho... Tem que ser intercalada. Tipo, segunda e quinta. Exatamente. Eu acho que são... Não que, assim, tenha que ser, tá? Isso daí é a minha opinião. Sim, e, assim, como que encaixa na maioria das pessoas que funciona muito bem. Então, 2 a 3 vezes na semana. E o interessante é você sempre linkar isso com o seu treino, né? Por exemplo, você vai fazer um treino de força pesado, porque a mulher no climatério e menopausa precisa malhar de musculação. Não tem opção. Eu falo, entendeu? Não tem como correr da academia, mulheres. Não tem. Não dá, mas eu não gosto de musculação. Tá bom. Mas a gente não faz só coisas que a gente gosta. Então, tu não vai ter aquele bumbum, nem aquela perna bonita, né? Exato. Não adianta. E não é nem só isso. Isso é um ponto. Mas aí vai muito além disso. Por exemplo, a gente estava falando de osso, né? De massa óssea. Massa óssea precisa de musculação. Não existe você cuidar do seu osso sem musculação. A tração que a gente faz no músculo, né? Que vai responder fazendo musculatura, se você consumir a quantidade de proteína adequada, é a mesma coisa. É a tração que você faz no osso que vai responder fazendo massa óssea. Se você tiver, claro, a alimentação certa e tal. Então, precisa, para isso, a musculação, ela promove efeito mesmo anti-inflamatório. Quando a gente malha, a gente produz ali, né, substâncias que fazem ação anti-inflamatória no nosso corpo. Protege sua articulação. Quanto mais músculo, mais rápido o seu metabolismo. Você disse para intercalar o então, aí eu gosto de linkar com o exercício físico? Não, então. A musculação, treino de força, é interessante. Tem muitas pessoas que são muito adaptadas a treinar sem comer, tá? Mas assim, é um mínimo de pessoas. A gente consegue, em geral, ter um condicionamento muito melhor para fazer treino de força, tá? De treinar, de pegar peso e tal, fazendo uma refeição pré-treino, que tem um carboidrato bacana, uma proteína legal e tal. E o aeróbico é bem interessante que a gente faça em jejum, entendeu? Por quê? Quando você vai fazer um aeróbico, você tá durante esse período no jejum, você esgota mais rapidamente o seu pequeno estoque de glicose, né? Que fica na forma de glicogênio no nosso corpo. E aí, quando você esgota isso, você ativa a sua mitocôndria e ela começa a funcionar muito melhor. Então, é muito mais bacana a gente pegar, por exemplo, você faz cardio 3 vezes na semana,
né, 2 vezes na semana, enfia teu jejum nesse Tenta dia. linkar com o jejum, Né? Você pode beber água, chá, café, sem adoçar, que não vai era quebrar isso que eu ia seu jejum. perguntar. O jejum é isso. Você pode consumir o líquido, mas Só não pode- o sólido. Não é isso. Você pode consumir, por exemplo, o líquido que eu estou dizendo é porque eles Água. não têm macronutrientes. Então, se tiver carboidrato, proteína ou lipídio ou gordura, Já não é. quebra o jejum. Ah. Então, por exemplo, água, ok. O suco não pode. O suco não pode. Entendeu? Você falou chá. Chá e Chá café, pode. sem adoçar. Aí pode, aí não tem problema. É. E Flávia, quais são os sintomas mais comuns das deficiências nutricionais durante esse período? O que você identifica ali? Então, de deficiências nutricionais, assim, por exemplo, muito comuns, a gente tem uma deficiência de magnésio, é muito comum, assim, na população e muito comum nas mulheres. Porque o magnésio, a gente Eu vi tem você uma... falando isso no teu Instagram. Bem É, interessante. O magnésio, assim, ele participa de mais de 600 reações no nosso corpo. A gente precisa do magnésio. Então, você pode imaginar, o magnésio, ele está envolvido. E na alimentação, infelizmente, principalmente aqui onde a gente mora, o solo é pobre em magnésio. Então, a gente acaba tendo pouco magnésio pela alimentação e a gente tem uma demanda aumentada desse mineral. Então, essa suplementação é muito importante. Do que eu mais vejo de deficiência nutricional, eu vou te falar, magnésio, vitamina C, tá? E a vitamina D também. Vitamina D. Que a gente Absurdo. acaba... Acho que ontem a gente conversou sobre isso. A gente vai pro sol, mas a gente passa protetor. Então, não adianta de nada. Ah. Né? A gente Por falou. isso que eu falo, viu? Pra não passar tanto protetor. Existem alimentos ou algum suplemento específico que a mulher na menopausa deve incluir na dieta? Vários. É que eu não acabei de falar, ó. A gente vai falando, vai mudando o assunto. Da estratégia, né? Você Então, eu falou estava do magnésio. Eu estava falando da falta do estratégia nutricional, que a gente precisa estimular a mitocôndria, né? Para melhorar o metabolismo. A gente precisa de uma alimentação com perfil anti-inflamatório muito forte, porque a gente não tem essa defesa toda contra os antioxidantes, contra tanto antioxidante tão poderosa como a gente tinha antes. E aí, eu vou responder sua pergunta agora, terminando a outra, que eu não tinha acabado de responder. A gente precisa incluir os alimentos que vão ser capazes de fazer uma modulação hormonal natural, entendeu? E aí a gente tem uma série de alimentos que a gente precisa incluir, que vão justamente estar equilibrando esse déficit dos hormônios. E quais são? Então, a gente tem alguns fito-hormônios, a gente chama de fito-hormônio, tá? Que é o hormônio que vem da planta. Aí muita gente vai questionar isso e falar assim, mas eu já faço reposição hormonal. Mas não importa. Fazendo reposição ou não fazendo reposição, a gente precisa incluir esses alimentos. Por quê? Pelo seguinte, eu vou te responder dos alimentos, mas acho que é legal explicar isso. Todo hormônio, para fazer efeito no nosso corpo, tá? Ele precisa se ligar num receptor. Então, por exemplo, vamos lá, o estrogênio, ele para fazer todas as ações que ele faz no nosso corpo, e que são muitas, né, no corpo da mulher, ele vai precisar se ligar como se fosse uma tomadinha. Ele se liga nesse receptor e aí as ações vão acontecer. O que acontece? No climatério já a gente vai ter uma produção menor desse estrogênio. Então, muitos receptores aqui vão acabar ficando vazios, né? E aí começam esses sintomas. O que são os fito-hormônios ou os hormônios que a gente tem em alguns alimentos? Eles são moléculas muito parecidas estruturalmente com o nosso estrogênio. Por isso que chama fitoestrógeno, tá? E eles conseguem se ligar nesse receptor, entendeu? Se liga nesse receptor, melhorando todos esses sintomas e também os problemas que a falta do estrogênio traz. Só que a gente tem 2 tipos de receptores de estrogênio no nosso corpo. Porque o estrogênio é tão importante para no corpo da mulher que ele tá no coração, tá no cérebro, tá no osso, tá no útero, tá no ovário, tá na mama, tá no corpo inteiro. E a gente tem 2 tipos. Um que realmente hiperestimulado tem relação com câncer, hormônio dependente. E o outro que não tem. Esses hormônios dos alimentos, moléculas, né, que agem como hormônios dos alimentos, eles só se ligam nesse que não tem relação. Então, eles não existe a menor possibilidade de você aumentar o risco de câncer por eles. E, claro, mesmo hoje a gente tem uma reposição bioidêntica que os ginecologistas passam, que é muito segura. Mas, quanto menos a gente precisar dela, é muito melhor, entendeu? Quanto menos a gente precisar dessa quantidade. E esses receptores, em especial,
eles têm uma ação também de proteção do corpo contra câncer. Então, toda mulher precisa consumir esses alimentos. Aonde estão, né, esses fito-hormônios? Sim. Então, a gente tem, por exemplo, o mais conhecido, mais estudado, são as isoflavonas, né? São as isoflavonas da soja. Só que a soja não é um alimento legal para a gente consumir. É um alimento difícil da gente digerir, tem uma proteína muito grande, causa muita hipersensibilidade. É como se fosse um glúten, assim, sabe? Causa distensão abdominal. Exatamente. Só que ela tem... E assim, a isoflavona na soja, ela tá ali em grande quantidade, mas ela tá presa num carboidrato, então a gente não aproveita muito bem ela, entendeu? Agora, existem alimentos que são derivados da soja, e principalmente fermentados. Tem o tempê, que é um alimento, na verdade, que pega-se a soja, coloca ali um monte de bactéria e vai virar é até diferente, assim, parece um bloco branco. Ele é uma coisa tailandesa, assim. Mas isso é meio difícil de achar, né? Facílimo de fazer. É que as pessoas não conhecem, mas qualquer lojinha de produto natural tem, entendeu? E é uma fonte de proteína enorme e uma fonte de isoflavona super biodisponível pra gente. Mas como que é o nome? Qual é o nome? Tempê. Tempê. Sabe o já ouvi missô? falar. E como é que come isso? Então, aí você pode temperar, botar no forno. Tem uns já que já vendem pronto. Como se igual fosse um uma hambúrguerzinho. batatinha? Como se fosse uma batatinha? É como se fosse um hambúrguer. hambúrguer. Assim, sabe? Mas qual o alimento que você acha fácil no mercado para que a pessoa possa ter Ó, isso sem a ter gente tem, por exemplo, tão difícil? da isoflavona, da isoflavona, os que são mais bacanas pra gente colocar seria o tempê. A gente tem o tofu também. Tofu. A tofu é horrível, não tem gosto de nada. Mas ele pega gosto das coisas. Então, assim, a gente faz... É inacreditável, tá? Os sabores que, se você consegue fazer, você nem imagina que é tofu. Em restaurante japonês sempre tem aquele misoshiro com tofu. O missô, que faz o misoshiro, é uma pasta ali de soja fermentada riquíssima em isoflavona. A gente não tem o hábito desses alimentos, né? Mas são muito fáceis da gente incorporar. E é claro, né? Tem que saber a dose, como colocar. A gente acaba não sendo a nossa rotina comprar esses alimentos. Porque não ou tem até, nos mercados também. ou Tem até que- a gente não... eu acho que não é cultural, a gente Isso. não entende. Eu nem conhecia. Como é que eu vou comer um negócio que eu não conheço? Nunca tinha ouvido falar? Não, desses... como é que é o nome? Tempê? muita Nunca ouvi gente falar. Eu nunca ouvi falar. Ó, Então, por exemplo, a gente tem vou na casa também- natural, do produto natural, mas não pedi. E se visse, você não ia nem olhar, você ia olhar pro outro lado. Por exemplo, ó, a gente tem outra também que são as lignanas, que são outros fito-hormônios, que tá na linhaça, né? Linhaça. E tá também no gergelim, tá no... Agora, olha como é importante, né, que eu falo conhecimento. A gente pega uma diquinha solta, a linhaça é ótima, Aí então... mete linhaça, 2 colheres de linhaça. Só que a gente só vai aproveitar os fito-hormônios da linhaça se ela tiver triturada. Sim, se ela tiver inteira, Se não, você falar assim, vou comprar um óleo de linhaça, não tem Não, lignana, entendeu? Então a gente tem que saber o que, a gente E tem que como saber usar. como a quantidade, porque, vamos supor, pra gente ter esse efeito, né, de modulação das isoflavonas, todos os estudos mostram que a gente precisa consumir 50 miligramas de isoflavona. Aí você come um pedacinho de alguma... Não vai fazer efeito. Eu tô falando de ciência, eu não tô falando come aí. Não é isso, entendeu? E aí, outra coisa também. Não adianta você pegar e fazer uma estratégia separada. Então eu vou comer agora trituradinha, linhaça, todo dia, na quantidade certa. E aí o resto da sua alimentação, ela não é bacana, entendeu? Ela não é anti-inflamatória, ela não tem fibra, ela não tem antioxidante, não tem nada disso. O que vai acontecer? Não vai funcionar, porque esse fito-hormônio, para ele fazer o efeito no corpo... Tem que estar linkado com outras coisas. Precisa ser ativado pelas bactérias boas do nosso intestino. Você não vai ter bactéria boa se você não tiver essa alimentação assim. Então, por isso que existe algo um curso bem inteiro. complexo, algo bem complexo. Não é só pegar uma dietinha ali da coleguinha, ou então na internet. Não vai casar, muito... Mas alimentação saudável, individual. nem que não seja estratégica, tá? Para menopausa, climatério, ela precisa desse olhar. O que acontece é que as pessoas, elas querem coisas muito simples. Eu abro caixinha toda hora no meu Instagram, é assim... me passa um chá para resolver não sei o quê. Nenhum chá vai resolver nada, né? A cúrcuma, ela resolve. A cúrcuma é maravilhosa, mas ela não é milagrosa. Então, tudo vai fazer um efeito, sim,
quando dentro tu de um faz contexto. Isso aí. Entendeu? Não existe uma pílula, não existe uma cápsula, não existe um Se tivesse, suplemento. a gente já tinha E nem um comprado. alimento capaz de fazer tudo. Uma Já tinha cápsula comprado da há muito beleza. tempo. Exatamente. E Flávia, quais são como são os hábitos alimentares que podem influenciar aí na saúde óssea durante a menopausa? Como a gente já falou, tem uma perda óssea, osteoporose, essas questões. Quais os alimentos que podem impactar nisso? Tá. Então, assim, o déficit do estrogênio, ele deixa, assim como a gente perde colágeno na pele, a gente perde colágeno no osso também. Então, a osteoporose, o ideal é que a gente não chegue lá, né? Porque chegou na osteoporose, você não reverte, né? Você vai ali segurar aquilo Segurando ali, para que não evitando aumente, né? Exatamente. Mas não quer dizer que toda mulher que está na menopausa que vai ter osteoporose. Pelo contrário, a gente vai sempre trabalhar para que isso não aconteça. Mas assim, o que precisa ser feito, tá? Número 1, musculação. Fato. Exercício Tá. físico. Agora, a musculação é aquilo. Ela é o estímulo, né? Igual você ir malhar, você vai fazer musculação, você malhou pesado e tal. Você fez todo o estímulo para fazer massa muscular. Mas se você não come proteína, não vai adiantar nada, entendeu? Você não vai conseguir fazer. Então, a gente precisa, para quando a gente fala de osso, né? Quais os nutrientes? As pessoas pensam só em cálcio. Mas o osso não é só feito de cálcio. É muito importante entender isso. E a suplementação de cálcio é uma suplementação bem complexa, tá? Não é um suplemento que é para se sair tomando. Sai tomando. Tem vários estudos mostrando, primeiro, que aumentar a quantidade de laticínio por conta do cálcio a partir de 40 anos, você não tem influência na melhora da massa óssea, tá? E segunda coisa, o suplemento de cálcio tem que ser algo numa dose que não seja muito alta. Não tome por conta própria, porque esse cálcio, ele pode calcificar locais errados, que a gente não quer, como, por exemplo, a gente pode calcificar vaso, entendeu? E aumentar o risco cardiovascular, quase não Achando que está proteger. melhorando de um lado e está Exatamente. piorando de outro. A gente tem que pensar em vitamina D, tem que estar ali, vitamina K, boro é um mineral fundamental, vitamina C precisa, vitamina C é fundamental para colágeno, e a gente tem a matriz do osso é colágeno, entendeu? Vitamina C, existe um mineral chamado silício, que é fundamental para fazer colágeno também no nosso corpo e para fazer massa óssea. Magnésio, se ingerir cálcio e não tiver magnésio suficiente, porque ele não muito transporta. fácil. Não, ele transporta, mas ele calcifica de um jeito de má qualidade, entendeu? Fica um osso fraco, não é legal. Então, a gente tem que... isso tudo vai estar distribuído na alimentação, uma diversidade enorme de alimentos, de comida de verdade, integrais. Não dá para você só olhar o alimento pensando também em caloria, né? Então, a gente tem que ter todo esse olhar e monitorar nos exames de sangue também o que precisa ser suplementado. A suplementação bem feita, a partir de 40 anos, ajuda muito, é muito importante. Você é a favor de tomar aqueles shakes de manhã com aqueles pozinhos de colágeno? Então, eu acho colágeno muito bacana pra gente estar... Mas o colágeno é um suplemento que ele... Não tem mais discussão. Hoje eu estava gravando até um negócio sobre isso. Sempre alguém fala assim, mas fulano disse que não funciona, fulano disse que não funciona. Não existe mais discussão se colágeno funciona ou não funciona. A literatura já é toda... Funciona, mas não é um suplemento que vai fazer um efeito de forma incondicional. Se você não comer proteína na sua alimentação, o seu corpo ele vai usar aquele colágeno para fazer proteína para alguma coisa que ele precise. Se você tomar suplemento de colágeno e não ingerir vitamina C, nem suplemento na sua vida, você não vai conseguir fazer o seu colágeno, porque precisa de vitamina C para esse processo acontecer. Então, você precisa estar bem nutrido, você precisa estar ingerindo proteína de forma suficiente. Aí, sim, você vai usar aquele colágeno para fazer colágeno. Sim. Se não, é aquilo, vai tomar um colágeno e todo o resto está errado, tá jogando fora. Não vai, só tá jogando dinheiro fora porque também é bem caro. Prevenção da osteoporose. Isso aí. E quais são os desafios mais comuns que você escuta no seu consultório e nos seus grupos e tudo mais, que é a implementação dessas mudanças na menopausa? Qual é a maior queixa delas para implementar essas mudanças quando elas entram na menopausa? Então, é que
um gap, assim, um períodozinho que eu acho que é a grande dificuldade, tá? Das mulheres. Que é quando você começa a fazer tudo que você fazia e dava certo e não tem resultado. Passa a não entendeu? dar, né? Então, peraí, o que tá acontecendo? Toda Não tá aquela dieta adiantando. que eu fazia, aí você começa até a intensificar, fazer mais, não funciona. Pô, começa a malhar mais ainda, não funciona. Cara, o que tá acontecendo comigo? Então, esse período, porque, olha, tem uma coisa que eu digo sempre, assim, é melhor você ter o pior diagnóstico do mundo do que você não saber o que tá acontecendo. E porque quando você sabe o que é, você tem um plano de ação. Então, a gente tem 2 momentos, tá? Um que a mulher, ela tá tentando fazer um monte de coisa que não dá resultado, né? E aí bate pânico e desespero. Você fala, cara, o que tá acontecendo? Não né? tô melhorando, tô aqui me fazendo matando dieta, e não tá exatamente. melhorando. E outro momento é quando você descobre o que tem que ser feito. Porque todos os dias, eu juro por Deus, eu tenho um compromisso, que é o seguinte, todos os dias de manhã eu faço meia horinha de perguntas e respostas no Instagram, que chama-se Café com Cífer. Qual o objetivo dali? Você vai pegar uma informação, uma dica dali e vai fazer a grande virada da sua vida? Não. Mas é um caminho. Mas é aquilo assim, meu Deus do céu, isso eu tô fazendo errado. Não, isso existe. Cara, eu tô entendendo pra aí, então você... É o que eu falo. Buscar aquela ajuda, né? Buscar o mais. Pra carregar todo mundo comigo pro Poderosas. É isso que eu quero, entendeu? Porque eu quero que as pessoas, elas tenham essa consciência. Saúde. Porque Saúde, bem-estar. Porque senão é isso. É o momento que você faz o que precisa fazer. Você não está fazendo o que fazia, não tem resultado. E o momento que você não sabe o que fazer e quando você descobre o que tem para fazer. Aí, nesse momento, eu não vejo essa dificuldade, porque eu vejo um grande alívio e a pessoa empenhada para fazer tudo o que tem que fazer, de aprender, de modificar, porque ela quer resgatar a vida dela, né? Ela quer resgatar quem é ela, né? Que é uma mulher que tá ali. Em quanto tempo, a partir do momento que ela começa a fazer esse protocolo, em quanto tempo ela começa a se sentir melhor ou ela começa a ver uma melhora? 2 semanas você já começa a ver uma diferença, tá? É rápido, assim? É rápido. Todo mundo acha que tudo que é a parte de alimentação demora. Um ciclo de 2 meses é uma outra pessoa. Entendeu? Bacana. Flavinha, então, qual foi a sua inspiração por trás da criação do seu programa, Poderosas na Menopausa? Foram justamente essas mulheres que começaram a aparecer no meu consultório, como eu estava falando, e eu comecei a ficar apavorada. Eu falei, gente, o que está acontecendo com tudo? E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, sabe? E aí eu comecei a estudar muito sobre isso e só sobre isso, porque aí a minha vida virou... Mas você passou por isso também? Então, nessa época eu ainda nem estava... Hoje eu tenho 45 anos, então hoje eu sou uma mulher no climatério, né? E eu sei... Tô dentro de tudo isso. Eu tenho meu lugar de fala aqui, né? Mas na época, eu tinha 30 e poucos anos, assim. Quando e também nem pensava sobre isso. E talvez eu nem soubesse também muito bem hoje se eu não tivesse estudado tanto e me especializado nisso. E aí eu descobri um mundo ali. E descobri um mundo mesmo que, pra mim, descobriu meu propósito, assim, sabe? Eu tenho... A cada turma, por exemplo, do Poderosas, assim... É uma coisa para mim tão emocionante, assim, a cada depoimento, a cada mulher transformada. É uma coisa que me motiva cada vez mais de estar ali, entendeu? A inspiração são as mulheres mesmo. E a sua experiência, quais são as principais dúvidas que as mulheres têm sobre a nutrição? O que geralmente elas te perguntam? A principal dúvida que elas te relatam? Principal dúvida? De não conseguir mudar o cardápio, talvez. Dúvida dentro dessa estratégia? Isso. Porque você passa um cronograma de alimentação assim, para elas, na né? verdade, porque quando eu falo, por exemplo, do curso, né? São muitas aulas gravadas, né? Então, a ideia é que você entenda tudo aquilo para você. E também tem todas as ferramentas para a pessoa aplicar. Então, tem todas as aulas gravadas, é um curso com vários módulos. A pessoa, que eu acredito na autonomia, você tem que ter autonomia. Você não vai passar a vida inteira com um cardápio embaixo do braço, não é uma dieta de 30 dias pra você secar pro carnaval. Você tem que aprender, entendeu? Você tem que se educar, né? É uma seu educação alimentar. De vida. Exatamente, porque não vai passar essa fase. Agora é isso, entendeu? Eu falo, a gente tá no segundo tempo da vida. O primeiro o juiz apitou. Não pode comer barra de chocolate. Não como mais. Assim... Tudo a gente pode, né? O negócio é ter equilíbrio. Exatamente. Mas,
tá falando? Até esqueci. Né, das dúvidas das Das mulheres. dúvidas delas, principais então, dúvidas. Então, como tem muito aprendizado, não é só assim, ó, faz aí. Não, elas vão entendendo porque acaba que as dúvidas são muito assim... não existe uma dúvida, eu não consigo fazer isso, porque elas estão aprendendo, Sim. né? Assim. Então, tu educa para que elas mesmo consigam realizar essa mudança de hábito, Sim, não só claro que seguir um protocolo. Também tem esse protocolo para seguir, tem todas as receitas, mas assim, a ideia não é você pegar esse material impresso e ficar para você, porque não é isso que eu acredito. Eu não acredito em transformação se você não entender o que você está fazendo. Entendi. Você não vai se comprometer de verdade. E você vai errar. Eu falei, entendeu? já adorei a entrevista, porque eu vou fazer o jejum Amei intermitente. também. Nunca fiz, você acredita? Jura? Nunca fiz. A gente adapta. Não tem Nunca nada. fiz, são até porque eu caóticos. achava que isso era maluquice, tá? Cara, eu vou ficar 12 horas sem comer e malhar, vou desmaiar na academia. Mas é porque eu nunca gente fiz, se eu vou adapta. tentar. É. Você pode ir fazendo progressivamente também. Você faz, por No dia exemplo, que eu fizer o cardio, 12 horas. Aí tá tudo bem, passou 3 dias, faz 13. Essa eu Porque gostei. Não tem nada... O que é o grande diferencial do ser humano? Que a gente se adapta a qualquer coisa. Camaleão. Mas se adapta pro bem e pro mal também. Também. Né? Também tem isso. E vamos lá. Deixa uma mensagem para quem... para as mulheres que estão assistindo a gente, que estão chegando nessa fase da menopausa, estão no climatério e que elas estão desesperadas neste momento, depois de escutar tudo isso. Elas estão... Ai, me identifiquei e tô passando por isso. Deixa aquela mensagem para acalmá-las Tá, e então direcioná-las. Eu acho o seguinte, a gente, né, como eu disse, a gente agora, tudo que a gente fez a vida inteira, né, a gente ia chegar até aqui, não tem jeito. Mas agora que a gente chegou aqui, daqui pra frente vai depender exatamente das escolhas e do que você vai fazer agora na sua alimentação, né, o quanto tempo você vai viver, como você vai viver, tudo isso vai depender do que você vai fazer. Pra nesse momento, para que tudo dê certo, porque a mulher, o que ela faz a vida inteira? Ela se coloca sempre para trás, né? Então, é o filho em primeiro lugar, é o marido. É o não sei trabalho. quê. A gente cresceu com essa cultura, né? De ser sempre... A gente vai colocando... nesse momento, você vê o seguinte. Não tem como funcionar se você não se colocar agora. Em Você tem que primeiro falar, lugar. agora é É a a minha minha vez. vez. E tem que ser, senão não vai dar certo. Por quê? Tem uma série de mudanças que você precisa fazer. Você precisa aprender uma série de coisas novas agora, que não é mais só comer saudável, entendeu? Não é, a sua máquina agora é outra. Então, você tem que se colocar em primeiro lugar. Ai, claro que quem tá em volta nesse momento vai chiar, né? Porque, pera, Mudou mas tudo. você tem que bancar. Sabe máscara de oxigênio no avião? O que você faz? Você bota primeiro em você Depois e no outro. depois em outra pessoa. Então, é isso, né? Quem aceita, quem tá do lado aceite, se quiser, porque é o segundo tempo da vida. O juiz apitou e a bola tá rolando. Isso Entendeu? aí. Arrasou. Então, ou você faz isso agora por você, ou ninguém mais vai fazer. E agora tem Entendeu? um momento intimidade. É. Vamos lá, uma boa alimentação regrada pode ajudar no aumento da libido da mulher depois da menopausa? Com certeza. A primeira coisa, no momento que a gente faz uma alimentação que tem dentro dela, uma das estratégias é a modulação hormonal, né? A gente, pelos alimentos, a gente vai conseguir melhorar todos esses sintomas, e inclusive um deles é a falta de libido. E o que na hora H não pode acontecer de jeito nenhum, na tua visão? Pra mulher ou Pra pro... você. pra mim. É o momento É. intimidade com Flávia. Ah, meu Deus, peraí, eu não esperava. O que não pode acontecer, gente? É. Pô, tem uma coisa básica que não pode acontecer, né, gente? Pode Senão não falar. vai rolar, É. né? Mas eu acho que não pode acontecer... eu acho que não pode acontecer na hora H, não existia algum tipo de intimidade ali, né? Tipo... Respeito, ali uma conexão. Exatamente, uma conexão que gere uma intimidade, nem que seja naquele momento, né? Senão a coisa não rola, né? E na hora H você gosta de ser dominada ou dominar? Olha, depende, Tu né? tem cara de que gosta de dominar, Flávia. Meia, meia. Não, eu gosto dos dois. Os homens se assustam, assim, meio com mulherão. Não, mas eu gosto dos dois, também eu gosto daquele homem O que pega assim, ó, sabe? E você é adepta a brinquedinhos aliados ao prazer?
Então, eu acho que tudo é válido, entendeu? Então, já aconteceu várias vezes de ter. Não é uma coisa que faz sempre parte dali do meu hábito ali, mas às vezes é interessante. Flávia, você já experimentou algo na cama que a sociedade considera tabu? Provavelmente. Eita! Ó, agora como uma boa nutricionista, quero te dar de presente 2 rodízios da melhor churrascaria do Rio de Janeiro, nossa Olha, patrocinadora, gente, Barra Grill. Mas lá a gente pode escolher também as coisas saudáveis. Pode, Claro, tem cardápio lá, tem saladinhas. Adorei, obrigada. Flávia, foi Flavinha, ótimo. adorei te o papo receber também. aqui. Obrigada. Já vou ser uma nova Elaine, porque o jogo, o juiz apitou e a bola tá em campo. Tá em campo, Exatamente. é isso aí. Agora é Vou só o começar silêncio. com esse jejum intermitente. É isso mesmo. Obrigada aí pela dica, adorei o Obrigada, carinho. foi Obrigada, ótimo. adorei também. Sucesso pra você mais ainda. Obrigada. Você é uma pessoa bombada no Instagram. Sucesso pra todas Poderosas na Ru- menopausa. Rumo ao 1 milhão. Daqui a pouco eu tava cada tendo. vez mais mulheres. E esse 1 milhão não é 1 milhão de... mais do que qualquer vaidade de número de seguidor. Sim, É a quantidade de pessoas que... impactadas por- com pela teus informação. estudos, Porque com, isso é uma informação que com vai que impactar tu o quê? doa. A pessoa ter vida, É. viver Isso aí. bem. Fala, o que a gente quer aqui? Viver muito, viver bem, ser feliz. Ótimo. Bonita, gostosa e feliz. E na próxima quinta-feira tem vídeo novo lá no nosso canal. Se você não se inscreveu, vai lá no YouTube e se inscreve. Ative o sininho para receber todas as notificações e até a próxima. Tchau, tchau.